Você já deve ter ouvido falar das 5 fases do luto. Vamos ouvir o Christian Dunker, professor, psicanalista, explicar pra gente por que a realidade não é tão simples assim. Eu fiquei lembrando muito que eu ouvi bastante aquela história das fases do luto, né? Vamos ver, eu não sei nem se eu vou lembrar na ordem certa, mas se eu não me engano era negação, raiva, É, barganha, depressão e aceitação. É isso. isso, muito bem, Elizabeth Eu só Kubler. tinha certeza da primeira e da última. Mas enfim, a gente ouve muito esse modelo e eu já ouvi de psicólogos, de pessoas que eu confio, que é assim, olha, não é bem assim, nem todo mundo segue essas fases, que pode Uhum. ser até nocivo você ficar se apegando a isso, querendo ter um molde de como que tem que ser o luto. E eu vi que no seu livro você também vai um pouco nesse caminho de que, olha, não dá para pegar se apegar a isso aí. Você podia falar um pouquinho para a gente qual que é o problema desse modelo e o que Claro, você propõe? né? Não, acho que esse modelo, ele foi desenvolvido no contexto específico, né, dessa psicanalista que estudou pacientes em estado terminal, né? Então, essas reações são as reações que alguém tem quando se depara com a sua própria finitude, né? Reações mais ou menos típicas. E uma coisa que ela não conseguia dizer muito bem, estabelecer quais seriam assim os critérios e parâmetros, é esse último momento. O que significa aceitação? Como ela acontece? Por que ela acontece em alguns e outros não? Ficou um pouco enigmático. Né? Mas eu acho que a ideia mais poderosa ela vem de uma declaração que eu uso no livro, né, de uma feminista carioca chamada Carla Rodrigues, que, bom, é uma pessoa que também conheço, amiga, e ela falando do luto dela, no contexto do diálogo que ela tem com a Judith Butler, né, uma teórica do feminismo, ela diz assim: olha, o luto é uma coisa curiosa, porque ele avança e retrocede. Ele recomeça inesperadamente. Você acha que ele terminou e ele recomeça. Ou seja, ele não corresponde muito bem à ideia de um fluxo retilíneo, né, da perda à sua integração simbólica. Né? E disso veio uma imagem alternativa que é mais ou menos assim: a gente tem uma série de retalhos e tem que fazer uma colcha. Né? Uma única colcha. Como é que você faz? Você vai costurando um, dois, três, ou você costura um pedaço aqui com o outro lá, depois costura um pouco mais à frente, daí costura do lado, daí volta, desfaz, vê uma melhor combinação. Ou seja, é um conjunto complexo de operações diferentes, né? E que a gente pode dizer, olha, é mais ou menos assim, tem coisas que você tem que resolver, tem perguntas que o luto coloca para você, mais ou menos para todo mundo. Agora, a ordem, o tempo, a maneira como você enfrenta essas questões, elas são muito variáveis de pessoa para pessoa e elas não são retilíneas, elas são mais como uma árvore assim que vai abrindo ramificações. Mas, apesar disso, existe esse momento em que se forma uma unidade. Uma hora a colcha está pronta. Uma hora, assim, ó, olha, não sei que eu fui trabalhando aqui, trabalhando lá, costurando aqui, de repente me surgiu uma nova unidade. Né? Isso tem, e é uma das ideias que o livro discute, né? Isso tem uma dimensão estética. Né? É como também uma obra de arte, que de repente você diz, opa, ficou pronta. Nem pensava que ia ficar pronta assim, mas agora ela parece encontrar um certo sentido de unidade. Né? Que não é a unidade do ego, do eu, do indivíduo, é a unidade da experiência, do que se passou ali entre esse que se foi, esta que se foi, e eu mais além de mim mesmo. Ou seja, surgiu uma terceira coisa. Né? Então, essa é uma ideia, vamos dizer assim, que relativiza o modelo da Elizabeth Kubler-Ross, né? Mas se a gente for trocar em miúdos, ele não é um modelo exatamente equivocado, errado. Né?
talvez ele tenha sido muito pretensioso, enquanto, vamos dizer assim, a tentativa de estabelecer uma sucessão ordenada, né? Mas tá, a gente pode dizer, tem barganha, tem negação, tem esse momento, né, que a gente discute, né, que seria assim, a depressão não clínica, né? A depressão enquanto posição depressiva. Isso uma autora da psicanálise chamada Melanie Klein trabalhou a fundo, né? Ou seja, é aquela depressão que é funcional, que diz respeito a como a gente deve. Inclusive, os deprimidos são compreensíveis a partir disso, né? Eles, como se se fixassem nessa posição, né? Mas que é uma posição de aceitação, que é uma posição de, olha, eu odeio e amo essa pessoa, eu tenho vergonha e culpa, eu vivo conflitos, mas em algum momento essa experiência que a gente teve, ela se forma como uma unidade em relação à qual eu sou grato, por um lado, e por outro, eu encontro ela em mim, né? Eu me reconheço nela, ela faz parte, né, da minha trajetória, ela faz parte do meu percurso de vida. Certo. Você falou aí, vou pegar um gancho, você falou aí de uma depressão funcional. Eu acho que dá para a gente puxar isso para falar um pouquinho da questão da patologização, né? Que às vezes também existe uma questão de patologização do luto, e não sei, às vezes pensando até nessa questão de ter um modelo, talvez até um dos problemas seria quem foge do modelo acaba sendo patologizado. Sim. Como você vê isso? Você acha que existe uma patologização muito grande do luto na nossa sociedade? Sim, eu diria assim, o luto junto com o trauma, em outro sentido, né? Eles foram assim capturados, né? Eles nasceram como dois conceitos na psicanálise, mas eles foram capturados por uma espécie de engenharia, né, comportamental ou da subjetividade que enquadrou essas experiências como um percurso que você deve mais ou menos fazer, né? Do contrário, você tem uma linha demarcando aqui vem o patológico, né? Ou seja, um procedimento que ele ignora que certas pessoas vão precisar de mais tempo. Por quê? Porque é o tempo daquela pessoa. Não, 2 anos, 3 anos, pode ser. E não há nada de patológico nisso. É um tempo mais longo. Ou seja, aquela pessoa, ela elabora naquela temporalidade. Essa ideia, ela é muito corrosiva para o nosso pensamento de que todo mundo, diante das mesmas situações, tem que reagir da mesma forma. Então, nessa, vamos dizer assim, apropriação do luto, patologização do luto, que a gente questiona vigorosamente, né? A gente vê aquele caso de uma pessoa que perde o marido, que perde a esposa, e está num momento de tristeza profunda, de angústia profunda, e chega alguém dizendo, não, peraí, toma um antidepressivo, toma um calmante. E, às vezes, a sabedoria daquela diz assim, não, mas essa pessoa que eu acabei de perder é a pessoa mais importante na minha vida. Eu quero ficar triste, eu preciso ficar triste. Se eu não ficar triste, será uma traição para a experiência que a gente tinha. Mas a gente não suporta, né, que existam sofrimentos que sejam produtivos, que sejam elaborativos, que sejam, vamos dizer assim, formativos. E é isso que a gente tem, tanto no conceito de trauma, quanto no conceito de luto. Eles não são eventos na vida das pessoas, eles são dispositivos de simbolização, né? Então, a gente pode dizer assim, cada conflito, cada perda que você elabora na sua vida, desde a perda do seio da mãe, a perda do lugar quando chega o irmão, a perda que quando sai da escola, da casa, vai para a escola, todas as perdas, elas envolvem um luto. Por quê? Porque elas são um modelo, né? Isso representa um modelo para a gente pensar, né, processos de simbolização e de subjetivação. A gente pode falar assim, olha, o Brasil tem uma grande teoria na sua história sobre a própria brasilidade, pensada pelos modernistas da Semana de 22, a Manifesto Antropofágico. O que dizia? Cultura brasileira é uma cultura que devora outras culturas. Quer dizer, devora, incorpora,
faz o luto e se torna essa outra cultura. Esse é um modelo baseado no luto. Né? Ou seja, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Renato Pio, que eles estavam lendo psicanálise, estavam usando esse modelo para pensar a cultura. Isso não é equivocado, porque os dispositivos de subjetivação e de simbolização, eles estão aí para aquela situação concreta, mas eles estão aí para, vamos dizer assim, a situação ampliada, né? As versões disso.